Então, irmãos, nós estamos levando a palavra de Deus para as pessoas, porque a gente sabe que em todo lugar tem, né, hoje com os meios de comunicação, com a internet, está em todo lugar, mas nada substitui as pessoas. Nada, nada. Alguém real na sua frente dizendo o seguinte: olha, nós vamos orar por você, eu já passei por isso, eu já sofri, eu já tive problemas, já tive dificuldades. Então, nesse processo, né, você é contato de gente com gente. A internet é legal, mas é um mundo, na maioria, de fantasia. As pessoas querem mostrar aquilo que realmente não existe. Né? A gente já sabe disso. E as pessoas estão sofrendo de verdade, mas elas não demonstram isso. Está sofrendo, está com problema, está perturbado, o casamento está destruído. Aí você olha na internet, tem foto, todo mundo sorrindo, lugar bonito, né? Assim, não? E as pessoas querem vender uma imagem para a rede social de coisa legal, que está dando certo, enfim, tudo mais. Mas quando você vai até as pessoas e diz: olha, eu também já sofri, eu já tive dificuldade, Deus mudou a minha vida e a gente vai orar por você se você quiser, e Deus pode mudar a sua vida também. Então você tem gente chorando, abrindo o coração no meio da rua. Né? O pastor Carlos contou pra gente aqui numa quarta-feira que ele saiu com uma equipe, né? Tava ele evangelizando para um rapaz, pediu oração, que tem problema com droga, orou por ele no meio da rua, caiu endemoniado. Vocês entenderem como que a coisa tá, irmãos. É real, né? O mundo real é esse. Então, a igreja precisa estar fora das quatro paredes também para impactar vidas. A gente pode usar os meios, as redes sociais? Podemos e devemos, mas nada substitui olho no olho. Gente de verdade, gente recebendo atendimento, oração, gente sendo abraçado de verdade. Não é um abraço virtual, um amor de verdade. O mundo carece disso. Tem gente que tem 5.000 amigos, 6.000, 10.000 e não tem um amigo de verdade na vida real. Então a igreja precisa estar aonde as pessoas estão. Esse é o papel da igreja. Pode ser usando como ferramenta a rede social, sim, mas é para chegar nas pessoas de verdade mesmo. É um meio, mas no final é gente cuidando de gente. Fala amém, irmãos? A inteligência artificial não vai cuidar de você. Tá? Daqui uns dias já estão trabalhando alguns sites para ter pastor feito com inteligência artificial. Para a pessoa se aconselhar com o pastor. E ele vai usar textos bíblicos, livros cristãos. Parece muito bonito, não parece ou não? Mas quero saber se ele tem dom do Espírito Santo para discernimento de espírito. Para ver o demônio na vida da pessoa, para entender a obra, né? Que aí já não é mais natural, aí é sobrenatural. E a tecnologia não chegou no sobrenatural e nem vai chegar. Nada substitui a unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Não sei nem porque eu estou falando isso, né? Mas então, vamos lá para a nossa palavra hoje. Vamos lá, queridos. O nosso tema hoje é inflamar a mente. Nós estamos falando sobre dons espirituais, tá? Estamos na nossa série aprofundando os dons espirituais. E o nosso tema hoje é inflamar a mente. Já vou entender sobre isso. Curva a cabeça, sentados mesmos. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, Senhor, mais uma vez nesta manhã. E lhe pedimos que o Teu Espírito, Senhor, traga Senhor, a Tua presença, a Tua bênção sobre as nossas vidas através da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, nós lhe pedimos que o Senhor venha trazer a revelação, a direção do Teu Espírito para a necessidade que nós temos, para o problema, para a dúvida, Senhor, para trazer o esclarecimento que nós precisamos, para que a gente possa crescer na Tua presença, para que possamos ser bênção nas Tuas mãos. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha quebrar toda ação maligna, contrária, diabólica, humana, que tenta atrapalhar ou impedir que a Tua palavra chegue ao coração e produza frutos. Que seja repreendido em nome de Jesus
e que teu Espírito Santo haja com total liberdade em nosso meio nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o nosso texto hoje, eu vou ler ele em duas versões, é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Diz assim, por essa razão te lembro que tornes a acender o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Fala amém. Essa é a chamada tradução brasileira. Vou ler a outra versão, depois eu volto para comentar. A outra versão tradicional que quase todo mundo usa, que é a ARA, né? A Almeida Revista e Atualizada, diz assim: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então, irmãos, Paulo, ele está falando para Timóteo, porque essa aqui é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Pastor, quem era Timóteo? Timóteo era um discípulo de Paulo, ainda jovem, né? Ainda jovem, comparado com Paulo e alguns outros líderes da igreja. Timóteo tem uma história bonita de família, sua avó, a sua mãe, são da primeira geração da igreja. São aqueles que conheceram Jesus pessoalmente, que viviam em Jerusalém, enfim, que viveram aquele primeiro mover da igreja. Agora a igreja já avançou, já faz algumas décadas que a igreja existe, a igreja já está em vários lugares, e em particular, Timóteo, ele está em Éfeso. Ele vai para lá para pastorear a igreja em Éfeso. Só que a igreja em Éfeso, ela já tem uma certa estrutura, ela já tem um grupo de pessoas, já há um tempo lá. Paulo mesmo começou esse trabalho, discipulou, formou pessoas ali. Em Éfeso, havia uma escola que Paulo começou, que durou um bom tempo de treinamento, de ensinamento. Então era uma igreja que tinha uma certa estrutura, era uma igreja que tinha o papel de confrontar as trevas, porque em Éfeso é que estava o templo de Diana dos Efésios. Era o maior templo religioso do mundo naquela época. Para quem já estudou um pouquinho de história antiga, sabe que o templo de Diana dos Efésios foi uma das 7 maravilhas do mundo. A única que está de pé até hoje são as pirâmides. Mas tinha lá, você vai lembrar algumas coisas, Colosso de Rhodes, tinha o túmulo, mausoléu, como chama? Como é que é mais? Deixa eu ver. Tinha o farol de Alexandria, enfim, não me lembro de todos de cabeça, 7. Oi? Jardim suspenso da Babilônia, enfim, 7 maravilhas do mundo. E o templo de Diana é uma das maravilhas, vamos entender a dimensão. Éfeso era uma metrópole para a sua época. Agora, Timóteo, que ainda é um pastor jovem, é enviado para lá para ficar lá. E Timóteo se sente intimidado, não só pela estrutura já existente, mas por pessoas mais velhas, por lideranças mais antigas, como também Timóteo se sente intimidado pelo peso espiritual que havia sobre aquela cidade. Então, por que eu estou explicando isso? Essas coisas históricas. Para você entender qual era a realidade que Timóteo estava vivendo ali. Não só na igreja, como também na cidade e os desafios que ele tinha. Quando você lê as cartas de Paulo a Timóteo, é carta motivando, desafiando, declarando palavras de fé para Timóteo. Esse texto mesmo, ele fala, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Na versão que a gente leu primeiro, diz assim, tornes a acender. Tornes a acender. Por que fala isso, irmãos? Porque Timóteo, ele tinha o dom. Não é que ele não tinha dom. Ele tinha dom. Mas por causa da insegurança dele, talvez, ou o medo, ou aquele sentimento de
puxa, eu sou novo demais, e aqui tem gente mais experiente que eu, gente que conhece mais, mas ele tinha o chamado para ser pastor daquelas pessoas. Fala amém, irmãos? E ele não conseguia lidar um pouco com isso. Então Paulo, que acompanhava as igrejas que ele fundou, e os seus discípulos também começaram, ele acompanhava como? Através de cartas. Ele enviava pessoas que viajavam, iam nos lugares, colhiam as informações e traziam para ele. Nesse momento que Paulo está escrevendo a Timóteo, Paulo está preso em Roma. Paulo já está perto da sua morte. A gente lê todas aquelas cartas de Paulo, que ele viajou para cá, para lá, isso levou muito tempo. Agora, Paulo já está em Roma, depois que ele fez as viagens missionárias, aí ele foi para Jerusalém mais uma vez, lá ele foi preso, e aí ele clamou, né, o seu direito romano de julgamento, e ele foi levado por várias instâncias, várias situações, viagens, passou por outras autoridades, até chegar em Roma. Em Roma, como ele era um cidadão romano, ele tinha direitos de julgamento romano perante César. E aí, logicamente, não era tão simples assim. E aí, ele ficou numa casa alugada e ele ficava preso. Então, ele tinha 2 soldados ao lado dele, dia e noite. E ali ele ficava algemado, esses homens. Mas era a casa dele, era uma casa que ele alugou para ficar ali. Então, ele não tinha uma liberdade, mas também não era um preso dentro de um cárcere. Então, as pessoas podiam ir na casa dele, visitá-lo, e recebia pessoas, ele conversava, mas ele ficava algemado a soldados. Fala misericórdia. Dentro da própria casa. Dali ele escreve algumas cartas, dali ele recebe pessoas, envia pessoas, e ele continua dando assistência. E agora, ele tem informações de que Timóteo está tendo dificuldade para liderar a igreja. Irmãos, presta atenção numa coisa. Quando você não acredita no dom que você tem dificuldade de fazer o que Deus quer que você faça. Aqui, irmãos, Timóteo, não é que Timóteo não sabia o dom. Timóteo sabia. Por quê? Paulo fala, ó, o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Então ele sabia o momento em que ele recebeu a bênção, né? A imposição de mãos, irmãos, é um princípio de orar para as pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. O dom, quem escolhe é Deus. Mas quando a gente recebe oração, para a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente recebe o Espírito Santo, recebe a unção, recebe o fogo, o batismo. E nesse momento também, nós recebemos o quê? O dom. O nosso dom, ele já está ali. Quem escolhe é Deus, não sou eu, o pastor, mas é Deus quem escolhe. E não é você que escolhe. Nós já vimos isso. Paulo mesmo fala sobre isso. Então, Paulo está dizendo, está reafirmando uma verdade. Mas ele fala uma coisa interessante aqui, ó. Eu pesquisei sobre a raiz da palavra, porque, de acordo com a versão, aqui diz, numa versão fala, tornes a acender. Na outra versão diz, reavives. Né? E eu fui pesquisar num dicionário grego. Então, a palavra em grego é anasopirel. Nossa, que palavra bonita, né? É complicado, irmão. Está escrito ainda no nosso tipo de alfabeto. Agora, se for colocar em grego mesmo, não consegue nem ler. Que a letra deles mesmo é mais complicada que isso aí. Como diz o povo, né? É grego mesmo. Então, irmãos, o que lá diz? A palavra quer dizer acender por fogo, fala amém, inflamar a mente, reavivar, ser fervoroso, né? Então as palavras, logicamente, elas têm o mesmo sentido, mas com exemplos diferentes. Então, por isso que eu falei que essa palavra é inflamar a mente. Então, a mente de Timóteo é uma mente muito devagar, desanimada. O pensamento de Timóteo, o fogo estava lá, ele começava, ao invés de acender, ele começou a jogar água.
que é jogar água? Eu não consigo, eu não posso, isso aqui é grande demais para mim, isso é difícil demais para mim. Não, irmãos. Quando você tem um dom, você tem que colocar ele para funcionar. Então, Paulo está dizendo, aqui, torne-os a acender, reavive, torne a acender com fogo de novo. Vai buscar Deus, vai orar, vai crer, porque Deus já te deu este dom, Deus já te deu essa capacidade. Vai lá e põe ele para funcionar. Fala amém, irmãos? Então, o que nós começamos a aprender com esse texto de Paulo a Timóteo? Que havia um motivo, para as palavras de Paulo a Timóteo. Medo de sofrimento e vergonha. Que Paulo, nos próximos versículos, começa a argumentar com Timóteo. Primeiro ele fala, reavives, desperte, acende o fogo aí, tem uma canção do David Keelan, acende o fogo em mim, e esse fogo, irmão, não é fogo para pular, para rolar no chão, é fogo para fazer a obra de Deus, fala amém. Tá cheio de gente buscando fogo para sentir alguma coisa, aqui não é para sentir, esse fogo é para botar para trabalhar, é para funcionar. Tem gente que quer fogo só para dizer que tem fogo. Eu tenho fogo, é uma unção, é isso, é aquilo. Não, irmãos, o fogo é para você trabalhar. A unção, quando fala fogo, fala o poder do Espírito. Porque a primeira visão que as pessoas tiveram do poder do Espírito Santo, lá em Atos 2, foi fogo. E viram-se línguas repartidas como fogo, que pousava sobre cada um deles. João Batista falou, que ele apresentava um batismo, mas depois viria alguém que batizaria as pessoas com o quê? Com fogo. Então, não é uma linguagem só de Paulo, é uma linguagem que já estava na igreja. Não foi Paulo que inventou. Já estava. Então, quando ele fala de colocar fogo, reacender fogo, significa colocar o dom para funcionar. Aí vem a questão, por que o dom de Timóteo não estava sendo colocado em prática? Nós já falamos de pessoas que desconhecem o dom, em algum momento vamos falar mais sobre isso. Pessoas que projetam o dom, o que é projetar? Achar que tem um dom que não tem, acha que é outro, e aí não vai ter um resultado. Mas aqui, irmãos, está claro, Timóteo sabia o dom que ele tinha para pastorear, para liderar aquele povo. Timóteo sabia e Paulo sabia. E na carta de Paulo, Paulo vai explicar, vai nos dar a entender por que ele está falando isso para Timóteo. Então, Timóteo estava enfrentando duas coisas. Medo de sofrimento e vergonha. Primeiro, porque Éfeso era um lugar barra pesada, que perseguia, que lutava, uma guerra espiritual, porque ali estava o maior templo religioso do mundo na sua época. Entendeu? E ele também tinha uma dificuldade. Qual era? Vergonha. Vergonha por quê? Porque ele era um discípulo direto enviado por quem? Paulo. Que Paulo? O Paulo que está preso lá em Roma. Então, o que Paulo fala aqui para ajudá-lo nesse processo de reavivamento, de acender novamente? Os textos a seguir nos ajudam a entender isso melhor. Então, o versículo 7 diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, primeira coisa, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Independente da tarefa. Se Deus nos mandou fazer, vai para cima. Não seja, o quê? Covarde. Irmãos, uma pessoa covarde, ele não lidera, ele não ajuda, ele não abençoa, ele não vai para frente. Nós estudamos algum tempo atrás, nos domingos, um pouco da história de Gideão.
Deus formou um exército, primeiro Deus curou o coração de Gideão. Ele tinha medo. Ele tinha vontade, mas tinha medo. Aí Deus curou o coração dele. Depois, Deus curou o coração do pai dele e da família dele. Depois da tribo dele, formou aquele montão de gente. Mas tinha gente covarde ainda. Aí o Senhor falou, os covardes voltem para trás. E formou um exército com pouca gente, mas gente com sangue no olho, com coragem. E aí eles foram lá e venceram. Porque a vitória, irmão, não está na quantidade. A vitória está no compromisso que as pessoas têm com Deus. Essa é a questão. Às vezes você acha que unanimidade é alguma coisa boa. Irmão, não existe. Onde você tem ser humano, não existe unanimidade. Não existe. Tá? Não tem, esquece. Então, na igreja mesmo, você pode falar de um assunto, você prega, você ensina, mas tem gente que nunca vai querer mudar. E não é falta de unção, falta de poder, ou falta de conhecimento bíblico, não. A pessoa decidiu por si mesma que ela não quer. É escolha pessoal. Então entenda, nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. E somos também responsáveis pelas consequências das nossas escolhas. Nós vivemos hoje uma boa parte das consequências das escolhas que nós tivemos antes. E agora estamos semeando num campo para colher lá na frente. O que estamos semeando hoje vai dizer o que colheremos na frente. Não precisa ser um expert, não precisa ser um agrônomo, não precisa ser um agricultor experiente para saber que aquilo que você planta é exatamente aquilo que você colhe. Só que é maior proporção, né? Você colhe uma quantidade, você proporcionalmente vai colher mais do que você plantou. Se você planta coisas boas, você vai colher muitas coisas boas, mas se você está plantando coisa errada, desculpe falar isso para você, não é praga nem maldição, isso é uma constatação bíblica e da ciência também, que aquilo que você planta vai colher mais do que você plantou, tá? Porque ninguém planta para colher igual ou para colher menos, as pessoas sempre plantam para colher mais, tá bom? Isso é uma lei de Deus, primeiramente, mas também é uma lei que existe no nosso mundo físico. Então, ó, Deus não nos deu espírito de covardia. Timóteo, larga a mão de ser medroso. Vou falar uma linguagem nossa aqui, né? Deus nos deu, bonito, né? Deus não deu espírito de covardia. Timóteo, larga a mão de ser mole, rapaz. Desperta! Acende o fogo de novo, Timóteo. Você está se acovardando, você está ficando com medo. Está ficando com medo? Não é para ficar assim. Porque ele diz o quê? Porque Deus não nos tem dado espírito de... E o que ele está dizendo? A covardia não é de Deus. Não se apegue àquilo que Deus não deu para você. Se apegue àquilo que Deus deu para você. E o que Deus deu para você, Timóteo? Deu para mim, deu para aqueles que o seguem. Deu o espírito de poder, de amor e de moderação. O que é isso, irmãos? Primeiro, poder. E é o poder de Deus. O poder de Deus, irmão, ninguém pode vencer o poder de Deus. O cara pode vir com o que for. Seja físico, seja espiritual. Nada pode superar o poder de Deus. Se você tiver o poder de Deus, nada vence você. Fala amém? Então, irmãos, o espírito que você recebeu, coloca em você, Timóteo, poder. Coloca em você o quê? Amor. Amor. Você não se preocupa, Timóteo, com as pessoas que você está deixando de cuidar? Cadê o amor, Timóteo? Você se acovardou? E aí, aonde está o amor? Porque o Espírito de Deus produz amor. Está lá em Gálatas 5, 22. Primeiro fruto do Espírito é o quê? Amor. Amor. Então, Timóteo, se você se acovarda, até o amor não manifesta na sua vida. Porque os covardes para o reino de Deus estão deixando de manifestar amor. Não é que falar de amor, cantar canções de amor, não é isso não. A falta de amor está em o dom que você tem, que pode ajudar alguém, você não usa, você está negando algo para ajudar alguém. É como você tivesse alguma coisa que alguém precisa e você diz assim, não, eu não tenho. Não vou te dar. Isso é falta de amor.
É falta de amor. Então, quando você se acovarda, o amor não se manifesta. Não se manifesta. Porque você não vai fazer o que Deus mandou você fazer. Você sabe o que tem que fazer. Você tem o dom para fazer. Você tem a ferramenta, como nós explicamos na outra semana. Você tem a ferramenta para fazer. Mas você se nega. E aí, cadê o amor? Lembrando que o dom não é para gente. O dom é para os outros. Está em nós, é para servir os outros. E de moderação. O que é moderação? É equilíbrio, irmãos. Não é aquele exagero para um lado e nem a falta para outro. Uma moderação, um equilíbrio. Porque a sua falta de compromisso, Timóteo, está gerando um ambiente desequilibrado no meio da igreja. Falta moderação, falta equilíbrio. Porque um dos frutos do Espírito também é a moderação. Que ela é a moderação, a maneira como a pessoa está. Porque uma pessoa insegura, assustada, amedrontada, ela tem uma tendência natural a fazer algumas coisas para tentar se defender. Para tentar, porque todos nós temos uma necessidade de sobrevivência que é inata. Ela está em nós. E todo ser humano tem uma necessidade de sobrevivência. Então, ele usa as ferramentas para sobreviver. Se ele sabe como fazer, tem equilíbrio, ele tem uma moderação, ele consegue lidar com aquilo. Mas quando uma pessoa está assustada, ela tem reações que normalmente ela não teria. E isso estava causando problema onde? No ambiente onde Timóteo estava, causava uma instabilidade no meio da igreja, no meio do trabalho que ele desenvolvia. Então, quando Paulo chama a atenção de Timóteo, porque está fazendo mal para Timóteo e está afetando as pessoas que Timóteo lidera. Eu vou convidar você a estudar com carinho, com essa ótica, as cartas de Paulo a Timóteo. Você percebe que os conselhos de Paulo para Timóteo têm a ver, olha, aconselha as viúvas assim, os homens assim, a família assim e tal. Por que ele fala isso? Porque Timóteo começou a se ausentar estando presente. O que é se ausentar estando presente? Ele estava lá, ele era o pastor da igreja. Mas ele, por se sentir intimidado, primeiramente, pela a experiência daquela igreja, né, e pelo mundo espiritual que era pesado, Timóteo, ele não tinha aquela pegada, aquela força para falar o que tinha que falar, para ensinar o que tinha que ensinar, e para fazer algumas coisas que tinha que fazer. Ele se sentiu intimidado. Então ele estava deixando a coisa correr solto. E aí, irmãos, se no ambiente quem lidera não tem liderança, vai aparecer gente para liderar no lugar dele. Todo lugar que tem gente, vai aparecer gente. E não é a pessoa que de repente está capacitada, ou espiritualmente, né, ou autorizada para aquilo. Começa a surgir muitas vozes no ambiente. E Satanás aproveita quando há muitas vozes. Porque mais de uma visão é divisão. Tem que ter uma voz. Tem que ter uma voz. E Timóteo era essa voz. Mas quando ele se calava, quando ele se acovardava, ele não manifestava esse interesse, esse cuidado, essa dedicação, começava a ter problema na igreja. Certo? Então, irmãos, vamos continuar aqui, ó. Ele diz assim, 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, obrigado, querido. Então, Paulo está dizendo a outra área também. Primeiro ele fala da covardia. E depois ele fala da vergonha. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Então, como Timóteo estava intimidado pela situação como um todo, ele não tinha coragem nem de falar do amor de Deus, nem de utilizar o seu dom para abençoar a vida das pessoas, para abençoar com a palavra, com o evangelho, como também ele tinha vergonha de Paulo, da sua base, da sua raiz, do seu mentor. Em algum momento, Paulo chama de meu filho amado.
É como se um filho tivesse vergonha do pai. E a questão aqui, irmãos, Paulo não era um bandido. Paulo não era um ladrão. Paulo não era um sem vergonha, um trapaceiro. Paulo estava preso porque ele estava pregando o evangelho. Mas mesmo assim, Timóteo estava envergonhado. Ele se envergonhou do testemunho do Senhor e também de Paulo. Faltou ousadia. Por que tudo isso estava acontecendo? Porque Timóteo deixou um espírito de medo entrar no coração dele. E esse sentimento de medo estava abafando o dom que ele tinha. Porque o dom ia dar o que para ele? Volta no versículo anterior que eu coloquei na tela anterior. O Espírito de Deus, a unção que ele tinha, o dom que ele tinha, ia trazer para ele o quê? Poder, amor e moderação. Que quando o dom vem, ele vem com o pacote completo. O dom vem e Deus vai nos dando, a gente vai aprendendo a desenvolver, mas ele já está em nós. Se você apaga o dom, se você enterra o seu talento, como diz lá em Mateus 25, põe para baixo da terra, essas coisas não aparecem. E aí a nossa natureza humana, frágil, fraca, ela vai se manifestar. Quem se sente talvez uma personalidade mais frágil, como Timóteo, se sente inseguro, amedrontado, envergonhado. Talvez, se ele tivesse um temperamento, personalidade mais, vamos dar um exemplo, tipo de Pedro, se ele abafasse o Espírito Santo, ele seria violento, ele seria agressivo, ele seria uma pessoa manipuladora. Porque essa era a natureza da pessoa quando não tem Jesus. Quando a pessoa não permite que o Espírito de Deus produza boas obras através da sua vida. Então, quando você abafa, quando você esconde o dom, você enterra o seu chamado, a sua natureza assume o lugar. Porque você não fica igual a um vegetal. Ah, o Espírito Santo não manifestou e não vou ficar igual a um vegetal. Não! A sua natureza assume o lugar. O seu velho homem assume o lugar. A sua personalidade, talvez, com experiências ruins que você teve na vida, assume aquela personalidade. Então, no caso de Timóteo, é uma personalidade fraca. Era uma pessoa que se amedrontava, que se acovardava. Essa é a personalidade dele. Com o Espírito de Deus, ele ficava machão, ficava corajoso, ousado, tinha poder, chegava lá para resolver. Mas sem a unção, ele ficava um banana, com perdão da palavra. Entenderam, irmãos, como é importante? Muitas vezes você olha para você e fala, pastor, mas eu não tenho essa condição para ser ou fazer aquilo que Deus está mandando fazer, ou que você falou que eu devo fazer. Em você mesmo, na sua natureza carnal, você não tem, talvez o seu pensamento lógico você não tenha, mas quando você tem o dom de Deus, você tem as ferramentas necessárias para fazer a obra que Deus chamou você para fazer. Deus não vai mandar você fazer uma coisa e deixar você na mão, e deixar você sem suporte. O dom que Ele te colocou em cada um de nós nos capacita a realizar alguma obra para o bem do outro com excelência. Nós lemos na semana passada, para fazer bem feito, para ter bons resultados. Não é para ser mais ou menos, não é para ser medíocre, é para ser muito bom. Mas isso está conectado a manter o fogo aceso. Não deixa a chama apagar. Fala, amém, irmãos? É por isso que a gente ora, a gente jejua, a gente se compromete, procura viver uma vida de santificação, vai ao Senhor, porque a vida natural do homem tem uma tendência a apagar a unção do Espírito. Então, em algum momento, Timóteo abriu uma brecha e deixou o medo e a vergonha entrar no coração dele. E isso abafou a capacitação sobrenatural do Espírito na vida dele. E aonde está essa decisão? Está onde, ó? Na mente. Está na mente. Pastor, é o espírito e o corpo, o físico, a carne e o espiritual. Aonde está a decisão? Nós somos seres criados por Deus,
com uma capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões. Nós não vivemos por instinto. Quem vive por instinto é animal. Nós somos criatura de Deus, a feitura de Deus. Deus soprou em nós o seu espírito, fala amém, e nos deu vida. Então o animal, por isso que quando você estuda ciências, diz assim, que existem os animais, o racional e o irracional. Né? Nós não cremos que nós somos animais, nós cremos que somos feitura, imagem e semelhança de Deus. Mas a ciência diz que o animal racional é o ser humano e o irracional são os outros animais. Fazem coisas por instinto. Nós não, nós temos uma capacidade de escolha, de decisão, de somar uma coisa com outra, decidir isso sim, isso não, são decisões. Então, a decisão está na mente. Por isso eu coloquei o título dessa palavra, inflamar a mente. Dentro de mim eu tenho que ser convencido também, porque é a minha mente que decide o que o meu corpo vai fazer. É a minha mente que determina o que o meu corpo vai fazer. Então eu tenho que receber do Espírito de Deus a direção. Mas eu posso rejeitar a direção do Espírito e seguir os instintos carnais. Mas também ao contrário, eu posso receber a direção do Espírito e ser também bombardeado por um mundo físico com tentações e propostas carnais. Eu digo, a minha mente diz, não, eu quero ouvir do Espírito, eu quero ouvir de Deus, eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero dar crédito na minha vida à palavra de Deus. Então, eu tenho que inflamar a minha mente, pedir para o Espírito Santo me ajudar, para a minha mente ser renovada, que nós vimos na semana passada, rapidamente, uma citação que a gente fez de Romanos 12, metanoia, mudança de mente, transformação, renovação de mente. A minha mente, a sua mente precisa ser renovada, avivada, precisa ser enfoguetada pelo poder do Espírito Santo. Fala amém? Porque a batalha está na mente. O diabo diz, você não pode, você não consegue, você não é capaz, isso é difícil demais, isso não é para você. É uma briga na sua mente. Então você tem que encher a sua mente com o fogo do Espírito Santo. Fala amém? Para você poder crer no que Deus está dizendo para você, contra todos os outros sinais que o mundo físico dá. Porque nós somos treinados, desde que nós nascemos, a reconhecer os sinais do mundo físico e não do mundo espiritual. Quando você converte, você começa a aprender a entender o mundo espiritual. Porque até então a gente só entende o mundo físico. Você começa a reconhecer coisas com os seus olhos, ouvir, sentir cheiro, paladar, tato. Criança, não é assim? Ela descobre o mundo com cor. Ela pega, olha, toca, põe na boca, não é isso? Ela está descobrindo o mundo físico. E todas as escolas, o treinamento, a educação que nós damos, leva uma criança, um bebê, uma criança pequena, a descobrir o mundo físico e a lidar com o mundo físico. Mas qual é a escola para a criança do mundo espiritual? Para ela ouvir o Espírito Santo? Quando o Espírito falou com Samuel, ele era menino. E ele não sabia, porque ele só entendia o mundo físico. Por 3 vezes o Senhor o chamou e ele não sabia, foi falar com Eli. Aí ele entendeu, porque Eli já conhecia o mundo espiritual. Ele falou, fica lá no seu quarto. Quando você ouvir a voz, é o Senhor que está falando com você. Diga, fala Senhor, teu servo ouve. E a partir daquele momento, Samuel começou a aprender sobre o mundo espiritual. Entenderam, irmãos? É o treinamento. É treinamento. Treinamento. É o quê? Treinamento. A igreja é um treinamento para você entender, conhecer, descobrir, viver para o mundo espiritual. Mas se você vier com técnicas naturais, não vai funcionar. Humanas não vão funcionar. Tá? Então aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Então Paulo está tratando com Timóteo firmemente. Sim, porque Paulo era uma pessoa que tinha uma palavra firme. Primeiro, porque ele tinha convicção que estava falando, e segundo, porque ele entendia que Timóteo era um filho espiritual dele.
Ele o considerava como um filho. Então aqui diz, continuando, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho, segundo o poder de Deus. Quer dizer, Timóteo, para com esse medo. Vai para cima. E Paulo também não mentiu. Ah, vai dar tudo certo. Paulo falou, não, tu vai sofrer, velho. Mas fala, pastor, mas quem é que quer sofrer? Ninguém. Mas qual é a questão, irmãos? Já falei para vocês isso aqui a semana passada, domingo passado. Quando você descobre o seu chamado, o seu dom e a sua vocação, o que Deus chamou você para fazer, não é que você não vai ter luta. Mas aquela luta não é tão forte quanto o seu chamado, quanto a sua vocação, quanto a capacitação que Deus coloca em você. Não é que você não vai sofrer, mas esse sofrimento não vai afetar o seu propósito. O problema é quando você desiste sem mesmo tentar. Você se entrega. Tem muita gente na igreja que tem o chamado, tem dom, tem capacitação. E alguns até viveram algum momento mais intenso, mas por algumas situações, cada um com a sua realidade, foi apagando a unção do Espírito na sua vida. Então hoje você ficou medroso. Hoje você ficou medrosa. E quando fala de se comprometer, você fica pensando, mas e se, e o tempo está passando, a sua vida está correndo, você não é Melquisedeque, que não tem início, meio nem fim de dias, você é finito, eu e você somos mortais. E para nós existem duas possibilidades para que servimos a Deus. Jesus volta ou a gente morre. Você conhece alguma terceira opção, não? Não tem uma terceira via. São essas duas. Ou a gente morre, ou Jesus volta para buscar a igreja. Nas duas, você vai ter que apresentar contas, como está escrito lá em Mateus 25. Você vai ter que apresentar contas do dom, do talento, do chamado que você tem. E aí você vai dizer o que para ele? Às vezes você fica bravo com a gente, quando a gente fala, pastor, fica falando nesse assunto. Pastor, prega uma pregação mais para cima, para ficar mais animado. Não, para você ficar animado, você precisa do poder do Espírito Santo. Para você vencer nesse mundo, você precisa entender o seu propósito de vida. Eu não estou aqui como animador de auditório. Vamos lá comigo, então faz assim, canta uma música animada, vamos fazer um negócio, vou contar uma história bonita, vocês vão rir, vão achar engraçado, depois eu preparei uma coisa, um auge, para aquele momento de, todo mundo fica em pé, Irmãos, isso aqui é igreja, irmãos. Não é assim que funciona. Irmãos, nós que falamos na igreja, queremos levar as coisas de Deus a sério, às vezes a gente é confrontado, a gente entra às vezes num processo meio de crise. O que é crise? É o crise da aprovação. O que é a crise da aprovação? É que as pessoas falam, nossa, como você pregou legal, pastor! Nossa, você falou um negócio, olha, foi assim, e as pessoas ficam animadas. Irmãos, todos nós temos, a gente quer ser aprovado. O ser humano tem necessidade de aprovação. Que as pessoas gostem mais de você. Que as pessoas não ficam com a cara emburrada enquanto você está pregando, que todo mundo sorrindo. Ai, que coisa linda. Sorri para a foto. A pregação que te conforta e não te confronta. Irmãos, você quer isso? Aqui não é o lugar para você. Porque aqui a gente tem a palavra de Deus. Fala amém. Amém. Irmãos, Paulo podia falar um monte de coisa bonita para Timóteo. Em algum momento ele falava palavras de conforto, de ânimo. Mas aqui ele está batendo. Por que ele está batendo? Porque ele ama a Timóteo como um filho. E como ele tem amor, ele tem que dizer a verdade para Timóteo. Não é ficar passando a mão na cabeça. Igreja não é para ficar passando a mão na cabeça do povo. A igreja é para dizer a verdade de Deus para você. Em algum momento a verdade de Deus é um abraço, às vezes a verdade de Deus é uma cura, mas às vezes a verdade de Deus para você, a vontade de Deus para você é um confronto. Para você se despertar para o que você tem que fazer. Porque depois que a vida acaba, não tem mais tempo, não dá para voltar e refazer. Isso aqui não é filme da sessão da tarde, que a pessoa morre, chega lá, aí fala assim, não volta, fica lá mais um ano, vou dar outra chance para você. Não. Você está vivo ainda e alguns estão vivos, porque Deus deu uma chance de continuar vivo,
É porque você tem um chamado e um propósito para cumprir. Mas fica esperto. Oportunidade passa. Nuvem levanta e vai. Ou você segue a nuvem, ou você fica sozinho no deserto. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, desperta, acorda, participa comigo dos sofrimentos. Mesmo que pareça para você olhando de fora um grande sofrimento, para mim não é. Porque eu estou olhando para outra coisa. O que ele está dizendo sobre outra coisa? Quem já teve uma experiência de se preparar para alguma coisa grande? Né? Por exemplo, eu vou fazer um vestibular, então eu vou treinar, vou estudar. Vamos sair, não vamos. Vamos passear, não vamos. Vamos para tal lugar, não vamos. Alguém já teve isso? Não? Já teve? Estudar, ou para um concurso, um treinamento, né? Ou um atleta, né? Temos aqui alguns atletas, né? É alimentação, é exercício quando ninguém quer, quando a gente não gosta, quando está frio. Não é difícil? Para você competir não é desse jeito? É pesado. Mas por que a gente se abstém de coisas que são legais e sacrifica o nosso corpo? Para quê? Porque você está pensando lá na vitória, no troféu, na conquista. No meu emprego, na minha carreira, na conquista que eu vou ter lá na frente. Não é assim? Não é desse jeito? Então entenda isso. É isso que Paulo está dizendo. Para Timóteo, Timóteo, você vai sofrer um pouco agora? Vai! Mas tem coisa muito maior e melhor para você na frente. Não perca a oportunidade que você está tendo. Põe fogo na sua cabeça. Acende o fogo na sua mente, Timóteo. Desperte o dom que você tem. Ele diz, participa comigo dos sofrimentos. A favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele está dizendo, o sofrimento não é um sofrimento natural humano. É por causa do Evangelho. Deus não quer que ninguém sofra. Mas Jesus disse o seguinte, por minha causa e por causa do meu nome, muitos serão perseguidos. Não é um sofrimento natural. Não é um sofrimento comum. Estou sofrendo por causa disso. Não, essas coisas assim do dia a dia, Deus cuida disso pra gente. Deus abençoa. Né? Mas ele fala do sofrimento que está ligado a cumprir o seu chamado, a sua vocação. Aí, aqui ele diz assim, olha, 11, para a qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, irmãos, o que Paulo está citando aqui para Timóteo? Os dons que ele tem, Para a qual eu fui designado como pregador, apóstolo e mestre. Ele está dizendo o quê? Eu fui designado, quer dizer, Deus escolheu isso para mim, Deus me enviou para ser isso. Os meus dons são esses. Eu estou trabalhando com eles, Timóteo. Foi para isso. E eu não estou reclamando, não. Eu não estou contando derrota, eu estou preso. Não, ele está dizendo fatos, ele está compartilhando a sua experiência de vida com Timóteo. Não é tristeza, são fatos. Para mostrar para Timóteo que apesar das lutas que Timóteo está tentando evitar e das dificuldades que Timóteo está tentando correr, se acovardar, Paulo está dizendo, vale a pena passar por tudo isso. Porque você pode contar testemunho de duas formas. Como assim de duas formas? Você pode contar testemunho como vítima ou como vencedor. O que é testemunho como vítima? Já passei cada coisa nessa vida porque eu aceitei Jesus. Não desejo isso para ninguém. Ai, meu Deus. Tanta perseguição, difamação, mentira, traição. Eu sou a vítima. Mas eu posso dizer, olha, eu passei por difamação, passei por calúnia, passei por luta, mas Jesus me levantou, me abençoou e eu venci. É isso que Paulo não está contando derrota. Paulo vai começar a fazer uma descrição de algumas situações. Primeiro ele fala que está encarcerado. Né? Mas a questão é qual é a visão, qual é a perspectiva que você tem daquela situação. Quando você está colocando o seu dom para funcionar, a sua perspectiva é de conquista e de vitória. Quando você enterra o seu dom, a sua perspectiva é de vítima, de coitado, que você não consegue, que Deus te jogou nessa roubada e você não sabe o que fazer agora, porque Deus me mandou para cá,
que eu vim fazer aqui? Entenderam, irmãos? É a mesma situação. A questão, qual é a visão que você tem disso? A visão que você tem a ver com a unção que está em você. Você tem o dom? Tem. Já falei, todo mundo tem pelo menos um dom espiritual. Vou bater em cima disso, porque a Bíblia diz isso em mais de um lugar, que todos os crentes, todos que estão no corpo, têm pelo menos um dom espiritual para realizar o que Deus quer que você faça. Mas, irmãos, se você colocar o dom para funcionar, para você ativar, se jogar o fogo, né, como eu diz assim, acende o fogo, torne a acender, reavive, aqui diz, né, inflama a mente. Você vai passar por lutas? Vai. Mas você não vai ser a vítima, você é o protagonista. Você está na frente. Você está na direção. Porque Deus está direcionando você. Agora você está no controle da sua vida. Você está ali porque você escolheu estar. E não porque você é uma vítima que acabou caindo ali. Não. Você escolheu estar. Porque você está olhando para algo maior que está lá na frente. Fala amém. Amém. Veja bem, continuando aqui. Há um motivo para essas palavras de Paulo a Timóteo, né? Como eu falei para vocês, medo e vergonha. Ele está continuando aqui, vamos lá. Aí continua no versículo 13. Não, desculpa, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Por quê? Porque ele entendeu que ele foi designado pregador, apóstolo e mestre. Por causa disso, ele falou, eu poderia evitar esse sofrimento. Eu sou cidadão romano. Minha família é rica. Rica, sou rica. Lembra aquele vídeo, né? Eu sou rica. Não é assim, não? Paulo era rico. Ele podia ter evitado tudo isso. Paulo era o pupilo mais destacado do líder mais proeminente na sua época, né? O líder Gamaliel. Paulo era o cara, era o jovem que tinha tudo para ser alguém destacado em Israel. Muito jovem, ele liderava, ele recebeu a missão de perseguir o maior inimigo do judaísmo naquele momento, na cabeça dos mestres do judaísmo, que era o cristianismo. Então ele não era qualquer um, não. Ele mesmo fala, eu transformei tudo como se fosse o quê? Joguei o meu conhecimento, minhas coisas fora como se fosse o quê? Pano de... Você viu, o pastor Cine pregou sobre isso, né? Falou aqui, pano de imundícia, não é isso? O que era pano de imundícia? Era o pano, irmãos, que a mulher usava na menstruação. Não tinha absorvente, não tinha, como diz o pessoal antigo, mods, não é isso? Não? Mods. Não é o nome, só tinha uma marca, era mods. Então, irmãos, não tinha isso. Não tinha isso. Então, o pano de imundícia era praticamente um tipo de pano que não servia para mais nada, ia jogar fora depois. Paulo falou assim, tudo que eu tinha é como pano de imundícia comparado ao que Deus tem para mim. Porque ele tinha o dom, ele via o que os outros não. Quando você põe o seu dom para funcionar, você vê o que Deus quer que você veja e Deus faz você ver o que vai ter lá na frente. Você sofre aqui, você tem luta aqui, claro. Ninguém está dizendo que tem. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas há um propósito maior na sua vida. Há algo maior para acontecer como resultado da sua dedicação a Deus. Então ele fala, por isso, porque ele fala, para qual fui designado? Pregador, apóstolo e mestre, são os meus dons. E por isso, porque eu estou cumprindo o meu chamado, usando os meus dons, estou sofrendo estas coisas. Aqui, você vai ver que ele não está falando como vítima. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei o que eu estou vendo. Timóteo, você não está vendo o que Deus tem para você. Você está vendo só a situação difícil aí em Éfeso. Pessoas querendo passar por cima de você, irmãos mais velhos querendo mandar em você, querendo influenciar você. Você está tendo dificuldade, que em Éfeso tem uma batalha espiritual, e você está apagando o dom que tem em você, você não consegue ver o que Deus tem para você. Mas ele falou, olha, eu consigo ver.
Eu consigo ver, porque ele fala, por isso o quê? Por causa dos dons que eu coloco em prática. Por isso estou sofrendo estas coisas. Que coisas? Perseguição, prisão, calúnia. Todavia, eu não tenho vergonha. Por que eu não tenho vergonha? Porque eu sei que isso pode ser até um conceito errado para o mundo. Mas para Deus não é. Porque eu sei, saber é cabeça, mente. Eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aqui está escrito com letras maiúsculas. Aqui um texto bíblico, o dia que está escrito aqui está escrito com letra maiúscula. Porque não é um dia qualquer. Que dia é esse? É o dia da recompensa. É o dia de encontrar com o Senhor e receber a sua maior recompensa. A gente é abençoado aqui, irmãos, inquestionavelmente. Mas haverá um dia que haverá uma grande recompensa. Não é um dia, é o dia. Então, Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Ninguém pode tomar aquilo que é meu, que eu conquistei servindo o Senhor, servindo aos irmãos, usando os meus dons. Pode me tirar tudo. Tira tudo de mim, me põe preso, me põe algemado. Me mata, mas ninguém pode roubar o que está guardado com o Senhor lá em cima. Fala amém. É isso. Então você vê que a visão de Paulo não é uma visão vitimista. Não. É uma visão de quem? De conquista. Se olha para Paulo, na visão natural, está lá Paulo. Sem herança dos pais. O cara que era cidadão romano, que era difícil ser cidadão romano, era muito difícil um estrangeiro ser cidadão romano. Ele era cidadão romano, está lá preso, numa casa, algemado, 2 soldados, um algemado para um lado, o outro algemado para ele. Até para algumas escritas, ele tem pessoas que escrevem para ele, porque ele não consegue nem escrever. Ele mesmo, muitas coisas, ele não fala. Ele fala, não sou eu que estou escrevendo, fulano está aqui comigo e está escrevendo. Porque Paulo não sabia escrever? Sabia, amor. Ele era um cara super estudado e inteligente. É porque ele tinha cadeias prendendo, correntes prendendo o braço dele ali dentro de casa. Aquele que tinha sido líder em Israel, destacado em Israel, de uma família tradicional judaica, com honra, fariseu honrado, um homem destacado, a pessoa que tinha o potencial para ser um grande líder em Israel, agora está lá preso dentro de uma casa, algemado com soldados 24 horas por dia. Parece que ele estava derrotado. Eu falo, mas não estou derrotado. Eu não estou derrotado. O meu corpo, quando você olha, está debilitado. Está difícil? Não é fácil, não. Mas eu estou vendo o que vem lá na frente. Eu estou vendo o que vai acontecer. Agora o meu corpo físico está sofrendo. Mas na minha mente, não. A importância de você jogar fogo na sua mente. De você reavivar a sua mente. Porque a ativação do dom está na mente. Como assim está na mente, pastor? Porque o dom de Deus já te deu, é seu. É seu e Deus não vai tirar de você. Só no último dia que ele vai fazer o acerto de contas, mas ele deu o dom para você. Ele é seu, ele está lá. Agora, como é que você toca fogo nesse... pastor, é orando, jejuando. Isso ajuda, irmãos. Mas você tem que determinar na sua mente, estar convencido que você precisa colocar ele para funcionar, colocar ele para trabalhar. Porque não adianta viver no campo das ideias. Tem gente que é o sonhador. Não é assim, não? É um sonhador. Ele sonha. Um dia. Esse um dia nunca chega. Não é agora. Faz com o que você tem. Põe para trabalhar. Desperta. Desenterra esse talento. Põe para fora. Põe fogo. Desperta. Reaviva. Faz alguma coisa. Toma posse na sua mente de que você é de Deus, reaviva, renova a sua mente. Porque quando Paulo fala em Romanos 12, quase todo mundo que eu ouço pregar sobre isso, prega separado o texto. Você vê pregando 1 e 2. Domingo eu preguei para vocês até o meio do capítulo.
Por que as pessoas separam? Porque eles acham que renovar a mente é uma coisa e dom é outra. Não, você renova a mente e não aceita o mundo para você tomar posse dos dons e fazer a obra de Deus. Leia o texto, é corrido. Não há uma separação do assunto, é o mesmo assunto. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. A renovação de mente está ligada a tomar posse dos dons e fazer a vontade de Deus. Não se conformar com o mundo é fazer alguma coisa para o mundo ser diferente. E o mundo será diferente quando você usar os seus dons para transformar a vida das pessoas. O mundo não vai mudar porque vai mudar. Porque o mundo é feito por pessoas. O mundo muda quando as pessoas mudam. E a tendência do mundo é sempre piorar, porque a natureza carnal é péssima. É ruim. Além do demônio para ajudar. O homem sozinho já se estraga. Aí o demônio ajuda. Aí fica pior. A contrapartida são pessoas que negam a si mesmo, tomam sua cruz e seguem o Senhor. E que fazem o que Deus quer que faça. Agora, o trabalho que Deus quer que você faça, Deus não vai mandar você fazer sem capacitação. É para isso que Ele colocou o dom espiritual para você fazer. Agora, se você não ativa o dom, você não vai dar conta de fazer. Não é que você precisa buscar o dom, você já tem o dom, você precisa colocar ele para funcionar. Continuando aqui, ó. Aí ele vai dizer o seguinte, ó. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, você está falando bobagem aí, eu já estou sabendo. Pastor, mas ele não está dizendo, está dizendo. Mantenha o padrão das sãs palavras, que é sãs palavras, que é coisa correta. Que de mim ouviste, você está falando coisa que você não aprendeu de mim aí. Porque quando a pessoa está assustada, amedrontada, ele começa a falar de outras coisas. Você não está falando o que você aprendeu comigo. Você aprendeu comigo é a fé, é o trabalho, é o evangelho, é a pregação, é a verdade. Você está assustado, você não está fazendo isso, Timóteo. Palavra sã, você está falando palavra que está fora do que não deveria estar falando. Você está falando bobagem aí, Timóteo. Quando a pessoa fica assustada, ela começa a falar umas bobagens, ela nem pensa direito. Já aconteceu isso com você? Você ficou assustado, você fala, eu falei isso? Falou. Você já ficou nervoso, descontrolado? Você fala coisa e fala, caramba, por que eu falei isso? Porque desequilibrou. Né? Continuando. Que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Você só mantém o depósito daquilo que você fez mediante o quê? O Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, a capacitação do Espírito Santo, você não consegue guardar o bom depósito. Não tem como. Continuando aqui. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Então, Paulo está dizendo, ele não vai esconder nada de Timóteo. Ele está dizendo, como eu falei, ele não está sendo um vitimista, não. Ele está contando o fato. Porque qual é a pessoa que tenta animar alguém contra problema? Não existe lógica para isso. Mas Paulo está dizendo a verdade para Timóteo. Dizendo o seguinte, ó. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, Fígelo e Hermógenes. 16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Olha que nome bonito. Alguém está querendo ter um filho? Hein? Meu Deus. Onesíforo. Zíforo. Porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. 17. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. 18. O Senhor lhe conceda naquele dia com letra maiúscula, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Éfeso é onde Timóteo está e Roma é onde Paulo está. Então, ele fala de gente que o abandonou, mas ao mesmo tempo ele fala de gente que o ajudou. Presta atenção. Nessa caminhada, servindo a Deus, usando os seus dons,
Você vai ter gente que vai te trair, vai mentir, vai te passar para trás. Enfim. Ai, pastor. Estou dizendo a verdade, está na Bíblia. Não são melhor do que Paulo, não fomos melhor que Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, um traiu ele. Até Jesus teve isso. E não se ache melhor. Certo? Então isso está sujeito para qualquer um de nós. Prepare o seu coração, não leve para o lado pessoal. Jesus não levou para o lado pessoal. Não leve para o lado pessoal. Sabe por quê, irmão? Porque não é por nossa causa, porque a gente, como a gente é bom, não. É por causa do que nós fazemos. Então não leve para o lado pessoal, tá? Não fique ofendidinho, magoado, não. As lutas não são por nós, a gente não é nada. Agora, quando a gente faz a obra de Deus, o inimigo lança situações, o mundo lança situações para tentar nos abater. Se você ficar ofendido, magoadinho, tal, chateadinho, o diabo, parabéns, conseguiu fazer com que você parasse o seu processo. Então, gente que faz a obra de Deus não tem tempo de ficar chateado e magoado. Como assim, pastor? A gente não tem sentimento? Tem, irmão, mas sentimento você lida com ele. Sentimento não pode mandar na sua vida. Não seja dominado por sentimento. Pastor, sentimento existe? Existe. Na hora que te fala alguma coisa, você fica nervoso. Na hora que te traz, você fica chateado, fica. Alguém fala uma coisa, você pode chorar. Claro, irmãos, nós somos humanos. Mas isso não pode continuar dia após dia na nossa vida. A gente tem que confrontar, tratar, levar isso para a cruz e vencer isso em nome de Jesus. Fala amém, irmãos? Amém. Vai ficar com essa conversinha fiada por quantos anos? Aí porque lá em 1845 o irmão pisou no meu pé e depois disso eu nunca mais quis servir na igreja. Oxi! Estou exagerando, claro. Mas tem gente que é assim. Você fala de coisa boa, ele fala de coisa ruim, ele fica lembrando. Bom, usa essa memória para você lembrar as coisas boas que Deus fez na sua vida. Tem uma memória boa só para lembrar coisa ruim? Sangue de Jesus tem poder. Muda a sua mentalidade, toca fogo na sua mente em nome de Jesus. Desperta, desperta. Paulo está dizendo, ó, aqui, ó, 2 caras pisaram na bola. Está ciente que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito, Fígelo e Hermógenes. Um monte de gente me largou. Ele vai ficar chorando, falando, não, mas aí ele vai falar, ó, mas teve uma pessoa que me ajudou e que esteve comigo. Fala amém. Presta atenção. Você vai passar por várias decepções na sua vida cristã. Mas você nunca vai estar sozinho. Primeiro, que Jesus, o Espírito Santo, vai estar sempre com você. Mas nós somos humanos. E Deus sabe que em algum momento você precisa de uma presença física de alguém. Para te ouvir, para te abraçar, para conversar. Porque nós somos humanos. Deus sabe isso. Então Deus sempre preserva alguém que é fiel a nós. Você nunca vai ficar sozinho, 100% sozinho. Elias tentou essa tese. Só eu sou fiel. O Senhor falou, não, tem mais 7.000. Você acha que você é o cara, tem mais 7.000 que dobraram o joelho para Baal. Então você nunca está sozinho. Às vezes você tem alguém perto de você fisicamente. Mas existem pessoas que talvez não estejam fisicamente, mas todo dia ele dobra o joelho e ora por você. Chora por você. Tem gente que sabe sobre a sua vida sem saber de você, de outra pessoa. Sabe por quê? No mundo espiritual ele está guerreando por você e você não está nem sabendo. De vez em quando eu encontro algumas irmãzinhas em algum lugar que eu vou, que eu já fui pastor, e elas sempre falam, pastor, estou orando pelo senhor. Todo dia eu oro pelo senhor. E às vezes elas contam alguma história, alguma situação, falam, olha, foi um momento difícil que eu passei. Elas estavam orando por mim. Então, mesmo que aparentemente eu estive sozinho, eu nunca estive sozinho. Nem espiritualmente e nem fisicamente. Fala amém, irmãos? Em algum momento eu precisei de pessoas. Apesar de eu ser um fleumático, eu também preciso de gente. Que fleumático geralmente é a pessoa que menos precisa de gente. Sabia disso, o fleumático? Ele é sobrevivente para viver mais sozinho. Né? Mas não dá para viver eternamente sozinho. Quando eu falo sozinho, não estou falando de casamento. Estou falando de amizades, relacionamentos. Somente em momentos de crise e de dor. Então, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que vão estar com você. Fala amém, irmãos. Não se preocupe, você nunca vai estar sozinho. Tá? Você vai ter sempre alguém perto de você. Tá? Talvez tenha muita gente te deixando, mas sozinho você nunca vai estar. Então, continua aqui, ó.
Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Quando fala Onesíforo, a casa dele significa que era ele e mais as pessoas da casa dele. Então a família de Onesíforo era que ajudou Paulo. Diz assim, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Quer dizer, me deu ânimo. O que é isso? Porque, irmãos, a gente também passa algumas lutas que o nosso pique dá uma baixada. É natural, como eu falei para vocês, que nós somos humanos. Mas nessa hora, Deus enviou esse homem, com esse nome lindo, para poder animar. Animar tem várias formas. Tem animar sorrindo, brincando, tem animar com palavras de filho. Às vezes animar é orar junto, é dar um abraço, às vezes não é falar nada, mas estar presente ali traz ânimo. Não sei, Paulo não dá detalhe, mas ele fala que essa família o animou. E diz mais, então me deu ânimo. Por que eu destaquei aqui? Tá aqui, cadê? Cadê? Me deu ânimo. Eu destaquei, não está destacado aí, né? Eu pedi para destacar isso aí, mas tudo bem. Me deu, sim, tá com amarelo, tá com um grifo aqui. Me deu ânimo. Por quê, irmãos? Porque dar ânimo é um dom. Já viram? A gente já mostrou outro dia aqui para você. O dom de animar as pessoas. Conta aí comigo, não é isso não. Não é agitador de auditório. Animar as pessoas não é isso. Animar é estar ali, dar suporte, fortalecer, abençoar a pessoa, dizer, ó, tá aqui comigo, você não tá sozinho, declara uma palavra para essa pessoa. Então, esse homem, ele tinha esse dom de animar. Então, pastor, para que serve esse dom? Dar ânimo. Tá aí. Paulo falou, me ajudou pra caramba. É tão bom quando você ouve uma palavra de ânimo quando tudo à sua volta tem palavra de derrota, de humilhação, de vergonha. E você recebe uma palavra de ânimo, não é, irmãos? Isso é como um copo de água no deserto. Meu Deus do céu, como é bom. E diz, e nunca se envergonhou das minhas algemas. Quer dizer, ele não tinha problema de estar perto de mim, porque o se envergonhar dizia sobre citar, lembrar, falar, ele é o meu líder, ele é o meu pastor, Paulo é o meu líder, Paulo é a minha referência. E falava, mas o cara está preso. Paulo, ele me ajudou muito. Então ele não se envergonhou. E ele foi lá, que diz assim, ó, antes, tendo ele chegado a Roma, era onde Paulo estava preso, me procurou solicitamente até me encontrar. Ele saiu pesquisando, não sabia onde Paulo estava, até encontrar Paulo pessoalmente, porque ele sabia que a presença dele ali seria importante para Paulo. Diz assim, ó, o Senhor lhe conceda naquele dia com letra maiúscula, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. E eu grifei, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Existe um dom chamado dom do serviço, em que você faz coisas para ajudar outra pessoa, para que ele possa desenvolver o seu dom melhor. Eu falei naquela lista de dons, o dom de serviço, de servir. Que você serve alguém para que ele possa dedicar melhor a uma outra tarefa que ele tem que fazer para o reino de Deus. Então, ele está dizendo que esse cara não é só agora. Ele foi atrás de Paulo lá em Roma. Ele era de Éfeso. Ele despencou lá para Roma para fazer uma visita para Paulo. Não sabia nem onde Paulo estava. Ele deu um jeito de achar Paulo em Roma, que era uma cidade capital do império naquela época, era uma cidade muito grande. Não tinha Google, não tinha páginas amarelas para poder achar. Ele deu o seu jeito e achou Paulo. Deu o seu jeito e achou Paulo. E ele fala, mas só que não foi só para isso. Quando eu estava em Éfeso, ele me ajudou muitas vezes. Ele me serviu muitas vezes. Então você vê que esse homem tinha o dom do ânimo e o dom do serviço. Percebeu os dons funcionando aí? Agora, o que Paulo está dizendo? Ó, Timóteo, a coisa não está funcionando para você, sabe por quê? Porque você não está colocando o seu dom para funcionar. Pô, para mim não importa o que está acontecendo. Eu tô aqui por causa dos dons que eu tenho
e eu sei que Deus tem o meu depósito guardado naquele dia. E aqui ele faz uma citação, mais uma vez, sobre o dom desse cara, e ele fala aqui, ó. Aqui, ó. 18. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Por quê? Porque ele está fazendo o que Deus chamou ele para fazer. Então, naquele dia, haverá um reconhecimento para Onesíforo por causa daquilo que ele fez por Paulo. Não era agora. Paulo estava citando como um exemplo que ele não estava sozinho. Para dizer para Timóteo, muita gente pode ter deixado você aí em Éfeso, mas você não está sozinho. Tem gente que vai te ajudar aí se você fizer o que Deus quer que você faça. Porque eu estou fazendo o que Deus mandou fazer. Eu estou usando meus dons aqui. Passei muita luta, mas eu sei que o meu depósito está guardado para aquele dia. E aí citou o caso desse homem, Onesíforo. Ele está me servindo com seus dons, me serviu aí e teve todo o esforço para ir me servir em Roma, para me ajudar, usar o dom dele para me animar lá em Roma. Que o Senhor tenha misericórdia e o abençoe naquele dia. Então entenda, a sua recompensa, o seu galardão está atrelado à prática do seu dom. Não é simplesmente fazer, é fazer o que Deus quer que você faça. Não é ativismo. O que é ativismo? Ativismo é tipo Marta, que é fazer por fazer. Não. E o que Marta fez não era pecado. Mas naquele momento não era para fazer. Era para fazer outra coisa. Então o que a gente quer na igreja não é ativismo de gente querendo fazer coisa. Não. É fazer o que Deus chamou você para fazer, que Deus deu dom para você fazer, é isso que Deus quer que você faça. Se você fizer dessa forma, se você servir a Deus dessa forma, você vai ter um equilíbrio espiritual, você será uma pessoa abençoada. E as lutas e dificuldades desse mundo não vão te afetar, porque o seu dom vai te dar graça para você passar por tudo isso, porque você tem o olhar para um outro momento, para uma recompensa que vem de Deus. Fala amém. Terminando aqui. Quando você acende, reaviva o dom de Deus em você, há uma capacitação sobrenatural para realizar a tarefa proposta. Motivação e coragem para enfrentar as adversidades. Junto com o dom, Deus vai te dar a capacitação, que o dom é a capacitação, na verdade, e vai te dar o quê? O ânimo e a coragem para você fazer. Mas primeiro você tem que se jogar. Se você não se... Primeiro eu vou ter coragem, depois eu me jogo. Não, esquece. Primeiro a gente se joga. Pastor, mas como é que você está pedindo para eu me jogar? Isso se chama fé. Eu estou crendo no que a palavra de Deus diz. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso não sentir, eu posso não ver, eu posso não tocar, eu posso até não ter nenhuma experiência. Mas se eu acreditar no que a palavra de Deus diz que eu sou, isso é fé. Eu me jogo. Quando eu jogo, o recurso vem, o necessário vem. O dom está em mim, vai me capacitar para realizar a tarefa, e Deus vai me dar força mental, emocional, para eu poder viver essa vida e passar por cima disso. Agora, não queira a capacitação primeiro para fazer depois. O que Deus me deu primeiro, pastor? Deus já te deu o dom, está em você. Põe ele para funcionar, que as outras coisas virão automaticamente sobre a sua vida. Fala amém. Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje, a palavra do Senhor para nós é: avive o dom, desperte o dom, põe ele para funcionar. O termo que nós usamos para esta palavra aqui hoje, o termo que está aqui no grego original, inflamar a mente. Você tem que pensar nisso, colocar a sua cabeça para pensar nisso, confirmar nos versículos, na palavra, porque é a sua mente quem decide para que lado você vai, para a sua vontade ou para a vontade de Deus. É dentro da sua mente que você toma as decisões, é chamado livre-arbítrio, vontade, é a capacidade que nós temos. Vamos orar, vamos clamar: Senhor, me ajude. Que a minha mente seja renovada com o poder do Teu Espírito. Porque eu quero viver o meu chamado, o Teu propósito. Eu quero, Senhor, colocar meus dons para funcionar. Se você já fez coisas para Deus
e você parou, enterrou o seu dom, peça perdão para Ele. Diga, Senhor, me perdoe, eu quero retomar o meu caminho. Se talvez você nunca colocou, fala, Senhor, me ajude. Eu preciso começar a colocar em prática, dar um salto de fé, colocar o pé para fora do barco. Eu preciso fazer alguma coisa, meu Deus. E se você já está trabalhando com seus olhos, Senhor, me dê graça para que cada dia eu continue mais firme na Tua presença, vivendo o Teu propósito. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença nesta manhã. E nós oramos, Senhor, segundo a Tua palavra. Paulo está confrontando, está desafiando Timóteo, Senhor, para que ele não se acovarde e para que ele, Senhor, tome o seu compromisso, que ele ative, que ele reavive, que ele inflame a sua mente, Senhor, para que o dom que está nele não esteja amortecido, não esteja parado. Pai, em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, que traga um avivamento, um reavivamento no meio da tua igreja, no meio dos teus filhos, este dom que está parado, que está enterrado, Pai, que seja colocado de novo, Senhor, para trabalhar, em nome de Jesus. Essa pessoa que talvez não sabia, está aprendendo agora. Desperte essa pessoa, Senhor, para que ela dê os passos de fé, para começar a servir e te honrar, Senhor, trabalhar em teu nome, Senhor, para o bem dos outros. Abençoa também os teus filhos, Senhor, que já estão trabalhando com dedicação, com empenho, para que continuem, Senhor, que os nossos olhos, Senhor, que a nossa mente, o nosso coração estejam cientes que há uma recompensa para nós no último, no grande dia, Senhor. Então, que o nosso coração não olhe para as circunstâncias, que os nossos olhos, que os nossos sentimentos não sejam dominados pelo momento que estamos vivendo, mas que possamos crer que o Senhor é fiel na Tua palavra, que o Senhor não mente, que o Senhor não volta atrás, que o Senhor é fiel para guardar o nosso bom depósito para aquele dia, Pai. Não é um mau depósito, não é um castigo, Senhor, não é uma separação, mas é um bom depósito para aquele dia que nos encontrarmos com o Senhor, ó Pai. Traz avivamento, despertamento para a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Nós vamos orar para todos os pedidos que as pessoas entregaram para a gente nas ruas, seja na porta das casas, ou seja em algum lugar que foi abordado, na rua, enfim, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Pai querido, nesta manhã nós queremos apresentar, Senhor, cada pessoa e a sua família, Senhor, desses pedidos que foram recolhidos nas ruas, Senhor, de casa em casa, de porta em porta. Pai, em nome do Senhor Jesus, estenda as Tuas mãos poderosas, Senhor. Nós cremos em milagre. E quando, Pai, batemos nessas portas, nós dissemos, nós estamos orando. E nós dissemos, Deus está fazendo milagres. Você quer uma oração? Porque nós estamos cumprindo aqui, Senhor, o nosso chamado, a nossa vocação como igreja, de abençoar. O Senhor diz, os sinais seguirão aqueles que crerem. É a Tua palavra, Senhor. Então cure, liberte, abençoe, que nós possamos começar a ouvir os testemunhos dessas pessoas, quando voltarmos dessa casa, para uma visita de paz, para uma oração. Pai, em nome de Jesus, que o milagre aconteça, que a bênção aconteça. Demônio, bate em retirada, sai obra de macumba, sai obra de feitiçaria, olho grande, inveja, amarração, maldição está quebrada agora. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a falência, Senhor, dessas forças do mal e declaramos a Tua bênção sobre esta vida, sobre esta casa, sobre essas famílias. Pai, traz o milagre financeiro, traz o milagre, Senhor, da cura, da libertação, da bênção. Atende a necessidade, abençoa esta casa, abençoa esta família, abençoa este lar, abençoa o casamento, abençoa os filhos, os pais. Em nome de Jesus, abençoa o trabalho, os negócios, o emprego, o empreendimento dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, que eles possam reconhecer a Tua mão poderosa sobre a vida deles. Pai, que eles possam reconhecer que o milagre, que a bênção vem de Ti, meu Pai.
Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que entregou o seu pedido em nossas mãos, Senhor. Que ela tenha a resposta do milagre e da bênção. Pai, nós lhe pedimos também a maior bênção de todas, Senhor. Opera, Senhor, a salvação sobre esta pessoa, sobre a casa e sobre a família dela, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus.